Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Beleza? Vamos lá para mais uma aula. Iniciando mais uma semana. Agora com o gênero que vocês nunca ouviram falar, que vocês nunca estudaram na vida. Fábula. Aê! Bem, eu sei que vocês já viram isso aqui demais. Tá todo mundo carequinha de saber as características, como é esse gênero, o objetivo e tudo mais. Pois bem, já que vocês sabem que os conteúdos não são escolhidos por nós, professores, né? A gente só segue um cronograma estabelecido pela SEMEC. Então vamos lá. Vamos tentar fazer da forma mais diferente possível para que a gente não caia naquelas repetições de sempre. Vamos lá, galera. Primeiro passo, como sempre, é o projeto de fluência. O texto dessa semana se chama Carta para Ana. Então, primeira aula, fazer aqui a leitura para que vocês percebam a entonação, a pontuação e, no fim da semana, façam a leitura para mim. Então, vamos lá. Carta para Ana. Ana, minha vida. Hoje é a festa na casa do Vavá. Não é festa grande, na verdade é festa para 4 pessoas. O Vavá e sua mulher e, a melhor parte, você e eu. Temos que chegar à festa do Vavá às 8 horas em ponto. Em ponto mesmo, senão o Vavá pega no meu pé. E o Vavá no pé é o fim. Te pego às 7 horas na sua casa, certo? Às 8 em ponto já estaremos na festa da casa do Vavá. Minha festa é você, minha vida. Sempre seu, Paulo. Texto de Silvana Mendes. Prosseguindo, agora a correção, galera. Na última aula eu passei essa atividade para vocês, né? Essa HQ da Luluzinha. E pedi coloquei para vocês 3 questões, 3 itens para que vocês respondessem. O primeiro, pedi para que vocês identificassem os elementos da narrativa dentro desse texto. A HQ é uma narrativa, é um texto narrativo, mas nem sempre vai apresentar todos aqueles elementos que a gente costuma estudar, né? Os 5 elementos da narrativa. No caso aqui dessa HQ da Luluzinha, o primeiro deles, narrador. Aqui não há narrador. Então, já é o primeiro elemento da narrativa que nós não temos presente nesse texto, nessa HQ da Luluzinha. Não há narrador manifestado. Personagens, nós temos 2 personagens nesse texto. A Luluzinha e o Bolinha. Personagens que vocês já conhecem. Então, personagens somente 2. O enredo, você poderia fazer um resumo da história, que basicamente é: Luluzinha resolve caçar borboletas, né, nessa tentativa, né, tentando pegar uma borboleta, ela se bate em uma árvore, fica tonta, começa a ver estrelinhas por conta disso, pega, entre aspas, uma estrelinha dessas, coloca na sua bolsa. Quando ela vai mostrar para o Bolinha, a bolsa está vazia e o Bolinha pensa que ela está ficando louca. Então, o enredo é a sequência das ações, o encadeamento das ações. Esse foi o resumo da história. Quanto ao tempo, também não é determinado, né? Não há determinação do tempo nesse texto, mas a gente sabe que é um tempo relativamente curto, né? É um texto curto, um texto rápido, e as ações são bem rápidas, então não dá para dizer que houve uma longa duração, que foi uma história comprida, nada disso. E o espaço, apesar de não ser claramente determinado, a gente consegue imaginar, né, pelos elementos. Gramado, árvores, então deve ser um parque, uma praça, algo desse tipo. Tá certo? Então, são esses os elementos da narrativa que foi possível encontrar dentro desta HQ. Fato gerador do enredo. Qual é o conflito dessa história, pessoal? Que situação apareceu no início da história que acabou movimentando, que acabou gerando as outras ações? Esse é fácil. O fato da Luluzinha resolver caçar borboletas. Esse é o conflito da história. Foi a partir daí que as outras ações aconteceram. Na terceira, como vocês notaram, o texto não tem diálogos, né? Não há aqueles balões de fala em nenhum momento do texto. Ele é só com imagens, as ações e expressões das personagens, né? Então, como ele não tem esses diálogos, eu pedi para que vocês criassem as falas para as personagens, observando a expressão delas, observando a situação, observando a interação entre elas aqui no final. Então, eu coloquei aqui a minha sugestão, né? Como poderia ser
como poderiam ser estas falas. Primeiro o Luluzinha pensando, né? Balão de pensamento. Vou caçar borboletas. Aqui aquela onomatopeia, né? Aquela bateu, então vai. Agora meio zonza, ela vai dizendo, oh, vai. E ainda meio zonza, peguei uma estrela. Vou guardar na minha bolsa. Observe que a expressão dela, que ela está ainda meio tonta. Olha como estão os olhos da Luluzinha. Bolinha, olha só, peguei uma estrela, olha. Ué. E o pensamento do Bolinha, a Lulu deve estar biruta. Isso aqui é só uma sugestão, viu, pessoal? Não necessariamente precisa estar igual a de vocês. É só uma sugestão de como poderia ser respondida essa terceira questão. Beleza? Então, indo agora para o gênero textual. Como eu disse para vocês no início, é um gênero que a gente já estudou bastante. Então, eu não vejo necessidade da gente ficar se repetindo quantas características, né? A gente já sabe. É um texto que tem como objetivo passar um ensinamento, é um texto narrativo, normalmente envolve animais como personagens, mas animais que agem, pensam, né, que acabam agindo como se fossem pessoas, narrativas curtas, narrativas simples, com poucas personagens. Então, essas características todos nós estamos carecas de saber. Então, as habilidades que a gente vai estudar nessa semana, explorando textos de fábula, são as seguintes. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Ou seja, o uso de expressões, seja substituindo uma certa palavra ou repetindo esta mesma palavra, que vai fazer com que o texto todo se relacione. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, como a pontuação afeta o sentido no texto. Inferir uma informação implícita de um texto, ou seja, são aquelas informações que não são faladas, não são ditas claramente, mas que a gente consegue perceber. E estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Né? O uso das conjunções no encadeamento das ideias em um texto. Na aula de hoje a gente vai focar nas habilidades D2 e D4. Para que a gente continue não caindo na repetição, eu trouxe uma fábula moderna, um texto do Milor Fernandes, A Morte da Tartaruga. Vou fazer aqui a leitura breve para vocês. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau, tinha nojo daquele bicho, e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe, a princípio, ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda seu pai. Mas o menino não se conformava, pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu por fim uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio, estremunhado, ver de que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse, está aí assim há 2 horas, chorando que nem maluco. Não sei mais o que faço, já lhe prometi tudo, mas ele continua berrando desse jeito. O pai examinou a situação e propôs. Olha, Henriquinho, se a tartaruga está morta, não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e venha cá com o papai. O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto ao tanque e seguiu o pai pela mão. O pai sentou-se na poltrona, botou o garotinho no colo e disse, eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava bastante dela. Porém, nós vamos fazer para ela um grande funeral. Empregou a palavra difícil de propósito. O menininho parou imediatamente de chorar e perguntou, o que é um funeral? O pai explicou que era um enterro. Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante velas, bombons e doces, e voltamos para casa. Depois, tomamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha, rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o Happy Birthday to You para a tartaruguinha morta e você assopra as velas.
Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal. Enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela morreu. Isso aqui é um funeral. Vamos fazer isso? O garotinho estava com outra cara. Vamos, papai, vamos. A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. Papai, papai, vem cá, ela está viva. O pai correu para o quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, normalmente. E o pai disse, que bom, hein? Ela está viva. Não vamos ter que fazer o funeral. Vamos sim, papai, disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande. Eu mato ela. Moral da história, o importante não é a morte, e sim o que ela nos tira. O Milor Fernandes era bastante conhecido por textos bem-humorados, né? E aqui ele usa de uma ironia ácida, digamos assim, para falar sobre a morte, né? Como a morte ela acaba nos tirando as coisas, nos tirando aquilo que a gente mais gosta, ou aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Normalmente relacionado a pessoas, né? Tirando entes queridos, pessoas que a gente gosta muito. Nesse caso, o que ele usou para representar isso, né? Esse grande evento que o pai acabou criando em torno da morte dessa tartaruga foi tirado da criança porque a tartaruga estava viva. Então mostra de uma forma invertida como a morte acaba afetando e tirando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. Bem, pessoal, como o importante aqui são as habilidades, a gente treinar as habilidades, eu retirei aqui a parte inicial do texto para que a gente perceba como funciona a habilidade 2, né, da repetição de expressões ou de substituições que vão entrelaçar as partes do texto. Percebam aqui eu destaquei duas palavras, né? A primeira dela, menininho. Percebam como ao longo desse trecho, ou a palavra menino foi repetida, ou então palavras que se relacionem a ela, substituindo. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, o menininho, mexeu na tartaruga com um pau, tinha nojo daquele bicho e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe a princípio ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda seu pai. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. Então perceba que as expressões ele, o garoto, menino, você, menino, todas elas vão fazer com que o início do texto vá se entrelaçando para chegar até o final desse parágrafo. Então, essa repetição da palavra menino, ou a substituição dela por outras expressões, como substantivo garoto, ou os pronomes ele e você, ajudam a fazer esse emaranhado, esse entrelaçado do texto. Observando aqui agora a palavra tartaruga. Observem como ela foi repetida ao longo do trecho. Na linha 2, tartaruga. Na linha 3, daquele bicho, aquele bicho se refere à tartaruga. Tartaruga novamente, tartaruga lá no final do texto. Então percebo como essa repetição ajuda a fazer a entrelaçar essas partes do texto. Então, essa repetição ela ajuda nisso, né? Ela ajuda a gente perceber como essas partes se relacionam e como isso vai avançando ao longo da construção do texto. Então, pessoal, ainda tem o pronome li aqui no final. Eu até fiz essas conexões para ficar bem mais claro como vai essa repetição, o uso dessas expressões vai costurando essas palavras, vai costurando essa ideia e assim a gente perceba o quanto há esse entrelaçado dessas expressões ao longo do texto. E isso contribui na construção do texto, porque a gente vai percebendo como tudo está relacionado. Se não há essa repetição, se não há essa referência à palavra menino, por exemplo, mais para frente no texto a gente perderia essa percepção de que é sobre o menino e sobre a sua tartaruga. Então é fundamental essa repetição, tanto pelo uso direto da mesma palavra, quanto pelo uso de expressões que façam referência à palavra original. Beleza, pessoal? Então, isso é a habilidade D2. A D4, sobre algo implícito. Vamos reler aqui esse trecho do texto.
A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu por fim uma surra. Mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio, estremunhado, ver de que se tratava. Bem, pessoal, é possível, vamos analisando esse trecho aqui, é possível afirmar que sua mãe não sabia mais o que fazer para que seu filho parasse de chorar? Como é que se chega a essa conclusão? Ela não fala diretamente que não sabe mais o que fazer, mas a gente consegue perceber isso, não consegue? Então, isso é a informação implícita do texto. Quando você lê determinada parte do texto e a partir dali você consegue extrair uma informação, isso é a percepção de algo que está implícito, a localização de uma informação implícita. Aqui a gente sabe, ela não sabe mais o que fazer para que o seu filho pare de chorar. E como é que a gente percebe isso? Fundamentalmente, a partir da leitura desse trecho aqui. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu por fim uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Então, quando a gente interpreta esse trecho, a gente percebe o quê? Que ela já fez de tudo, que ela já tentou várias coisas, inclusive ameaçou a criança com uma surra. Mas não adiantava. Ela já tentou de tudo. Então, isso aqui faz a gente perceber o quê? O que é que está implícito aqui? Que ela já não sabe mais o que fazer para que seu filho pare de chorar. Beleza? Isso é localizar a informação implícita. Ao longo da semana e nas aulas da TV, a gente vai treinar mais essas habilidades. Beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos exercitar essas duas habilidades. E agora, nós exercitamos essas duas habilidades e agora é a hora da nossa atividade. Eu vou enviar para vocês uma atividade lá no grupo do WhatsApp. Vou passar a página que está no material do IAB, mas vou também mandar o arquivo para aqueles que porventura não tenham esta atividade, não tenham ainda o material do IAB. Lembrando, não precisa copiar, somente respostas, beleza, pessoal? Toda vez vocês perguntam e eu sempre digo a mesma coisa, só respostas. Pois bem, era o que a gente tinha para hoje, primeira aulinha da semana. Não esqueça de ficar em casa, de ler um livro e tenham todos uma ótima semana. Até a próxima, pessoal, até a aula de quinta-feira. Quinta-feira, aula de manhã de interação, todo mundo estudando, revendo os conteúdos, porque quinta-feira eu quero ter aquele bate-papo com vocês para que a gente tire as dúvidas sobre qualquer coisa que tenha ficado, qualquer dúvida que tenha ficado com vocês, tá certo? Então, um abraço a todos, até!